E vou compartilhar a tela com vocês aqui. Receberam, fizeram a atividade já? Sim. Tiveram dificuldades? Não. Tava tranquilo, né? Assim, eu acho que é um conteúdo recente para vocês, mas é bom a gente dar uma relembrada. Então, antes da gente relembrar, rememorar, revisitar esse conteúdo, o que vocês, quando a gente fala de continente asiático, o que vem à mente de vocês? A Ásia. O Japão, a China, Isso. Mesopotâmia. É isso, a gente lembra... Normalmente a gente costuma lembrar China, Japão, porque é o que na cultura da globalização eles aparecem com mais... Vocês lembram só dos países? É só a questão da localização em si? Eu lembro mais pelo fato de eu gostar de anime, aí eu gosto do país, eu gosto de pesquisar essa cultura. DBZ, né? Uhum. Eu gostava de DBZ. Não gosto muito de DBZ, não. Ah, não, já DBZ é bom demais. Para. Então, vamos falar. Aqui, essa imagem aqui não é imagem mera ilustrativa. Eu coloquei para vocês aqui, ó, porque a gente vê o continente asiático de uma forma, né, em 3D, que é o globo aqui. Não é 3D, mas é o que, né, o que imita que seria um 3D aqui, que é o globo. Então, só para a gente perceber aqui, ó, vai fazer fronteira com o continente africano e com o continente europeu, e além disso, alguns países aqui do continente asiático, do que a gente chama de Sudeste Asiático, também Sudeste, vai fazer fronteira aqui com alguns países da Oceania, fronteira, proximidade com a Oceania aí, né, já que o oceano separa eles aí. Toda vez que eu vou dar uma aula de Ásia, o que vem na minha mente é pensar o quanto esse continente, ele é diversificado. E aí, quando eu falo diversificado, quando eu falo diferenciado, cultura, língua, povos, economia, relevo, clima, assim, parece que são vários mundos dentro de um continente, se eu fosse pensar, tá? E ele é bem variado mesmo, a gente for pensar em todos os aspectos, ele tem essa variação mesmo, e aí é legal da gente conhecer. Tá? E aí a gente coloca aqui que ele é um continente de contrastes, ou seja, ele é um continente que tem várias diferenças aí. Outra coisa, ele é riquíssimo culturalmente, tá? Ele é caracterizado, tá? Ele tem algum aspecto que vai trazer uma pluralidade cultural, não só histórica, também, mas como marcada por diversas grandes civilizações, tá? Quando a gente fala pluralidade cultural, que são várias culturas naquele continente, inclusive ele é berço de várias culturas também. Então, vamos lá. A gente tem 3 grandes civilizações que a gente pode identificar aí, tá? E não são essas, mas são as 3 maiores aí. Eu coloquei a cínica, a hindu e a islâmica. Na verdade, eu fico entre islâmica e árabe, tá? Mas por fins científicos, os autores costumam colocar islâmico. Eu gosto mais da questão árabe, que ela vai além só da questão da cultura político-religiosa que vem do Islã também. Então, a cínica, gente, é justamente o que? China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, é o Sudeste Asiático. Eu até coloquei aqui uma banda de K-pop, justamente para vocês terem essa ideia, assim, são as pessoas dos olhos puxados, cabelos pretos, escorridos, né, o cabelo liso. Então, é justamente quando a gente fala em cultura ou na civilização cínica, é justamente essas pessoas que tem esse fenótipo dos olhos mais puxados aí, tá? E aí tem a hindu, tá? E a hindu é mais conhecida, justamente tem a cultura indiana aí, que faz parte da cultura asiática também, com religiões diferentes também, com dialetos, a gente tem o hindi, tem o inglês, tá? Tem a questão islâmica, que é justamente o quê? Do Oriente Médio,
Tá? E às vezes o Oriente Médio, gente, ele é confundido apenas pelo Islã, pela religião islâmica, mas o Oriente Médio, ele vai ter, por exemplo, o judaísmo, ele vai ter a cultura persa, ele vai ter a cultura curda, Farc. Então, a gente tem, né, várias civilizações que a gente vai ver aí durante a visita aí ao continente asiático. Além da pluralidade cultural e de população, a gente vai ter também uma pluralidade de paisagens. Aqui no mapa que eu coloquei para vocês é um mapa de altitude. E aí o que a legenda nos diz? Quanto mais claro, mais baixo. Então, quando está verde, significa planícies, então áreas aplainadas. E aí, no tocante que ele vai ficando mais escuro, são áreas, tá, que vão ter uma declividade maior e que vão ter também uma altitude maior. Então, por exemplo, essa área aqui que está bastante escura é a região montanhosa do Himalaia, onde tem, por exemplo, o Everest. Vocês sabem que o Everest é o maior pico montanhoso do mundo, com 8.848 metros de altitude, tá? Outra questão da física aqui, né, das características naturais, é porque essa região, vou tirar aqui para vocês, fica justamente o círculo de fogo, né, onde há o encontro das placas tectônicas, e por isso que essa região, lá perto do Japão, do Himalaia, por exemplo, a gente vai ter o quê? Essa formação montanhosa e vai ter também terremotos, tá? Aqui nessa área também, região de tsunamis, então, assim, uma região onde a geologia aí é bastante movimentada, ok? E, ao mesmo tempo, a gente também tem um clima diversificado. Por exemplo, a gente tem a região da Sibéria, que fica perto aqui, olha o Círculo Polar Ártico aqui, uma região gélida, tá? Ao tempo que a gente também tem o deserto do Gobi, que fica na China, e também a gente tem o deserto da Arábia. Então, só para vocês terem a noção de como esse clima aqui vai ser diversificado. E aí a gente também tem uma vegetação diversificada, porque os ciclos naturais, eles correm de mão dadas. Então, se eu tenho uma região montanhosa, eu vou ter um clima de montanha, que é mais frio. Se eu tenho uma região que é cercada por montanhas e não deixa, por exemplo, os ventos passarem, então, provavelmente, os ventos úmidos, essa aqui vai gerar uma região desértica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E também eu tenho aqui uma região de floresta, tanto equatorial como subtropical aqui, e tropical, perdão. Ok? Então, só para vocês terem ideia, aqui hoje eu coloquei para vocês, tá? A localização aí, que aí a gente foi falando um pouquinho, eu fui falando, fui mostrando para vocês no mapa aí. Ficou alguma dúvida nessa questão aí, gente? Não. 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 Não, é mais uma demonstração mesmo aí, tá? Se ficou, professora, ficou alguma dúvida, pode falar, tá? Sem problema. Passando dessa pluralidade cultural, que são as grandes civilizações, passando por essa diversidade natural, a gente pode fazer um encontro de, né, com essas grandes semelhanças aí. Lembra que a gente estudou regionalização nas aulas passadas? Aqui a gente vai ter uma regionalização típica, atribuindo vários aspectos, que são aspectos o quê? Culturais e aspectos naturais dessas regiões, que vão formar 6 grandes regiões: Ásia Central, Ásia Meridional, também conhecida como Sul Meridional, tá? Sudeste Asiático, Extremo Oriente, o Oriente Médio e a Ásia Setentrional, que é justamente essa parte da Rússia aqui. Lembrando que a Rússia, gente, ela faz parte tanto do continente asiático como do continente europeu. Separa a Rússia aqui, ó, e o continente asiático da Europa são justamente esse limite físico aqui, que são os montes Urais, tá? Olha aqui, ó, gente. Para vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem a Ásia Setentrional, que é o que está em rosa aqui, que é a Rússia, região da Sibéria, que eu tinha mostrado para vocês. A gente vai ter o Oriente Médio aqui. O Oriente Médio aqui está em laranja aqui, que são os países de origem
árabe, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Turquia, né? O Afeganistão, Irã, Síria, tá? A gente tem o Extremo Oriente aqui, que aí são os que a gente conhece, são a China, Japão, Coreia do Sul, que a gente costuma mais associar à Ásia, que é esse aqui que está em verde, um verde mais, parece um bege, enfim, tá uma cor desbotada. O Sudeste Asiático é Brunei, Mianmar, Camboja, que é justamente essa parte aqui em amarelo, e é uma parte, gente, onde atrai, como tem praias lindas, tá? Tem uma região de floresta aqui, ele tende a chamar bastante turista para essa área aqui, né? A gente sabe que a China, o Japão e a Coreia do Sul também, mas essa parte tende a chamar bastante turista por essas praias aí exóticas, enfim. Tem a Ásia Meridional, que é essa parte aqui justamente da Índia, do Paquistão, tá? Tem Brunei, tem algumas... Brunei não, desculpa, tem o Paquistão, Bangladesh, estou confundindo o Brunei com Bangladesh, que é essa parte aqui, tá? Do sul da Ásia também, tá? Tem a parte justamente de floresta aqui também, a gente conhece a cultura... Dessa região, a cultura indiana é a que se destaca mais, tá? A gente vai ter também a Ásia Central, que é o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turmequistão, que é justamente essa parte em verde aqui, que vai fazer fronteira também com a Europa, para vocês terem essa ideia aqui, tá bom? Além da pluralidade, né, pluralidade cultural, de aspectos naturais, a gente vai ter também a pluralidade de aspectos, tá, econômicos. Nossa região aqui a gente vai ter também. Então, vai juntar uma diversidade de aspectos e vai formar justamente essas regiões aí, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Tá de boa? Às vezes é muita informação, sim, mas é porque é uma revisão, então não fiquem tranquilos aí, tá? Aqui para vocês eu montei um quadro com aquelas regiões que eu tinha acabado de falar para vocês, e aí esse quadro aqui eu dei mostrar para vocês apenas os aspectos físicos, aí eu coloquei aspectos de clima e clima, relevo e vegetação, tá? Olha aqui, na Ásia Central lá a gente vai ter um clima seco e semiárido. Então, normalmente o clima seco e semiárido, a gente vai ter vegetação que corresponde a áreas também de um clima seco e semiárido aí, tá? A Ásia Meridional, lembrando que a Ásia Central é justamente essa aqui do Cazaquistão, tá bom, gente? A Ásia Meridional, ela já vai ter uma vegetação de florestas tropicais, lembra? A Ásia Meridional é aquela que tem a Índia, tem o Paquistão, tá bom? Ela vai fazer fronteira também, tá? Com a cadeia montanhosa, onde tem o Everest. A gente vai ter o Sudeste Asiático, que é aquele que eu falei que tem as praias aqui, que são bonitas, tem a Indonésia. Tá? A gente vai ter um clima equatorial, de floresta, e a gente tem, por ser ficar justamente em cima do encontro das placas, a gente vai ter vulcões, abalos sísmicos, terremotos, tsunami, tá? O Extremo Oriente, tá? A gente vai ter um clima subtropical e temperado, tá? Parece muito justamente com aquele clima que a gente tem no semiárido nordestino, tá? O Extremo Oriente aqui para vocês, ok? Aqui, ó. Em partes, tá, gente? Não é em todo ele, não. É justamente nessa parte aqui que a gente vai ter mais esse clima parecido. É o que a gente fala que varia. Já na parte da China, justamente chegando nessa parte aqui, a gente já vai ter um clima temperado e subtropical, porque é uma extensão grande de área, então ele pode ter mais que um tipo climático e um tipo de vegetação também, porque acompanha. O Oriente Médio, tá? É composto justamente por áreas mais desérticas, então a gente vai ter vegetação tipicamente de área de deserto, tá? Clima seco. E aí lá, a gente tem uma pouca, a gente fala assim, poucos rios, uma pouca distribuição de água potável lá, parte dos conflitos que acontecem naquela região, desde a Idade Antiga, vai ser justamente por conta desses rios, e também a gente sabe que é uma área rica
em jazidas de petróleo lá. A Ásia Setentrional, que é justamente aquela parte da Rússia, ela já é conhecida justamente por ser um clima subpolar, e aí a gente vai ter uma vegetação típica justamente dessa área de clima extremamente frio, que são a gente chama de floresta de coníferas ou floresta de taigas, ou então, numa área mais remota, a tundra, que é aquela formação mais rasteira. Tá? A conífera, gente, lembra da floresta lá, é o que a gente lembra da floresta de, parece um cone, por isso, da de Pinheiros, lá do Natal. Ok? Ficou alguma dúvida a respeito disso? Não. Não. Ah, isso aqui é informação atrás de informação, né? Então, assim... É, muita informação, mas estamos entendendo. É muita informação, eu sei disso, tá, gente? Mas é praticamente você pegar, sei lá, você levaria um mês para falar, você está falando em 30 minutos. Então, sim, estou tentando fazer do modo que vocês entendam. Vocês tiveram dificuldades para fazer as atividades? Não. Foi tranquilo, inclusive até, em vez de fazer 3 exercícios, eu passei 2, justamente para vocês terem tempo de ir lá, ou ir no texto, para vocês fazerem atividade. Então, vamos lá. A primeira pergunta era uma pergunta, né? A Ásia é um continente bastante heterogêneo, ou seja, ele é bastante diverso, bastante diferenciado. Em muitos aspectos, organiza um quadro em seu caderno ou folha, citando pelo menos 2 exemplos de grandes civilizações que surgiram na Ásia, formas de relevo, religiões praticadas e línguas faladas. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade para fazer o quadro? Não. Às vezes o que precisava mais era uma pesquisinha a mais. Se vocês não sabiam justamente, vocês teriam que fazer uma pesquisa a mais. Mas eu acho que o texto que eu passei para vocês, eu acho que ele dava uma base para fazer, não dava? Sim. Eu coloquei tudo, eu não sabia que era para colocar 2 exemplos, eu coloquei tudo. Não, mas aqui está falando pelo menos 2 exemplos. Então, o mínimo era 2. Se colocou mais, não tem problema. Tá? Mas o quadro deve ter ficado gigante, né? Não. Não tem problema, não. 2. Quais são as regiões formadas no continente asiático de acordo com o texto acima? Então, você tinha que citar essas 6 regiões aí. Depois, cite 2 países e uma característica climática de vegetação para cada região. Então, você ia pegar essa região aqui, cada região, ia citar o quê? 2 países, ponto. Citei os 2 países, eu ia citar uma característica climática, depois uma característica de vegetação. É o que a gente chama de uma atividade descritiva. Você tem que literalmente ir lá, buscar no mapa, buscar no texto o que você ia ter que fazer. Justamente para você ir lá, identificar, localizar e você interpretar e analisar aquela paisagem. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Não. Deu para fazer de boa? Deu. Deu? Então, tá tranquilo. Então, faltam só 2 minutinhos para ela acabar. Vou falar o recado, vou aproveitar, vou deixar gravando. Gente, por favor, os colegas que chegaram depois, eu estava falando com seus colegas, participem mais das aulas, as atividades, façam as atividades, não deixem acumular. Vocês precisam participar das aulas para fazer as atividades, para aprender, logicamente, e eu preciso que vocês participem mais das aulas. Eu estou vendo que tem semana que bate quase 30 alunos, e na outra semana está batendo, hoje, por exemplo, está dando 14 alunos. Então, assim, vocês têm um problema aí e aí avisem para os colegas que têm que participar, que a participação é contada por meio da aula e a presença é contada por meio dessas fotos aí. Então, eu preciso que vocês participem das aulas e tentem chegar não tão atrasados. Eu sei que atrasos acontecem, mas, por favor, façam isso de maneira mais organizada. Posso contar com vocês para vocês repassarem para os colegas de vocês? Sim. Pode vir.
Tá bom, então. Então, próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, podem falar comigo, logicamente, dentro do horário. Abraços, bom final de semana para vocês. Tchau, bom final de semana. Tá, tchau.